Bom dia a todos. Essa já é a 23ª reunião desse grupo de estudos que vem lendo a obra Há 2000 anos, de Emmanuel, né? Um livro que, apesar de relatar fatos acontecidos há tanto tempo, traz questões muito atuais para a gente, né, refletir. Na nossa reunião passada, a gente estava no capítulo já sexto, da primeira parte, né, intitulado Rapto. Esse rapto tinha acabado de acontecer, foi o rapto do filho do Públio e da Lívia, do Marcos, pelo André de Gioras, né, ajudado pela Semele, né? Semele era a criada lá que cuidava do menino, e o André de Gioras era o pai daquele rapaz que o Públio, ao chegar lá na Galileia, condenou a ser mandado às galeras, né? Então, tinha acabado de acontecer o rapto, né? E aí então vamos ver quais foram essas primeiras consequências disso que aconteceu, né? O dia imediato constituiu dolorosa surpresa para o senador e sua mulher, atordoados, né, com o inesperado acontecimento. Ninguém conhecia circunstâncias em que se verificara o rapto da criança, no silêncio da noite. Como louco, Públio Lentulus tomou todas as providências possíveis junto às autoridades de Cafarnaum, sem lograr, né, sem conseguir o resultado favorável. Numerosos servos de sua confiança foram enviados a fim de bater os arredores, improficuamente, sem resultado. E enquanto o marido se multiplicava em ordens e providências, Lívia recolhia-se ao leito, tomada de indefinível angústia. Semele, que fingia a mais profunda consternação, auxiliava o mais profundo, como se ela estivesse também preocupada, né? Também chateada por conta desse acontecimento, auxiliava os desvelos de Ana, junto da senhora, sucumbida de dor. Naquela tarde, Públio ordenou a Comênio o Comênio ele apareceu no livro já uma vez, logo que eles estavam chegando lá em Jope, né, na Palestina, e Públio orientou que ele tomasse todas as precauções, porque ali ele estava numa terra estranha, né? Então ele é o chefe, né, dos trabalhadores ali todos, que Públio trouxe de Roma. Então, naquela mesma tarde, Públio ordenou a Comênio, então com as honras de capataz de todos os trabalhos da herdade, a reunião geral dos servos da casa, a fim de que aprendessem no castigo severo infligido, né, posto, né, em que você vai fazer alguém sofrer, né, aos escravos incumbidos do serviço noturno de vigilância. E, durante todas as horas do crepúsculo, trabalhou o açoite na carne dos 3 homens robustos, que debalde, inutilmente, imploravam clemência e misericórdia, protestando, alegando a sua inocência. Somente diante daquelas criaturas injustamente castigadas, considerou Semele
a extensão do seu procedimento, mas intimamente apavorada com as consequências que poderiam advir, né, resultar do delito, cobriu ânimo para ocultar ainda mais a culpa e o terrível segredo. Então eu marquei essa parte, porque às vezes a gente faz tem alguma ação, né? E como a gente viu, acho que na nossa última reunião, ou há 2 reuniões atrás, né? Uma situação em que imediatamente após uma ação, a pessoa já percebeu que ela não deveria ter tomado aquela ação, né? Então, às vezes a gente faz alguma coisa e imediatamente já percebe, né? Outras vezes não, a gente faz que a gente cometeu um erro, né? Outras vezes não, a gente faz alguma ação e a gente demora um tempo, né, até tomar conhecimento dessa atitude infeliz que nós tomamos naquele momento, né, que nós executamos naquele momento, né? Então, e aí foi esse momento da Semele, né? Só quando ela viu algumas das consequências, né, que ela não gostaria que acontecesse, né? Acho que ela não pensou nisso, né? Que alguém ia ser considerado culpado por aquilo lá, responsável por aquilo, ia não sendo, né? Porque ela sabia exatamente que eles não eram responsáveis, e ia sofrer consequências que ela não gostaria, né? E aí, diante disso, ela começa a perceber melhor a dimensão do ato dela. Comentários? Vou continuar. Prosseguiam as ações punitivas, até que Lívia, atormentada... Pode falar, Angélica. Não, acho que é só complementando, acho que é isso que você estava falando mesmo, né, Paulo? É a questão das consequências, que muitas vezes nós não pesamos, justamente que qualquer atitude ou fala nossa repercute de uma forma que a gente às vezes não consegue prever, né? E eu acho que é isso que aconteceu com a Semele, né? Nessa situação aí. Ela não imaginou que esse tipo de coisa fosse acontecer e por mais que ela tenha percebido, né? Porque ela falou que, ali fala que ela considerou a extensão do seu procedimento, né? A gente percebe, tem coisa que a gente pode perceber só depois, né? Mas por isso que acho que a gente tem que refletir bastante nas nossas atitudes e naquilo que nós vamos falar, porque é isso, né? Às vezes ela tem não só uma repercussão, mas a intensidade da repercussão que isso pode ter na vida de outra pessoa, né? Com certeza. Mais comentários? Prosseguiam as ações punitivas até que Lívia, atormentada por aqueles gritos lancinantes, né, que a gente percebe lá dentro da gente, né, e comovedores, se levantou com extrema dificuldade e, chamando o esposo a um canto da varanda, de onde ele assistia impassível ao horrível sacrifício daquelas míseras criaturas, falou-lhe súplice, né, pedindo, né, suplicando: Públio, basta de castigo para estes homens fracos e infelizes. Não seria um excesso de rigor de nossa parte
para com os nossos servos, a causa de tão dolorosa punição dos deuses para conosco? Esses escravos não são também filhos de criaturas que muito os amam neste mundo? Na minha angústia materna, considero que ainda possuímos direitos e recursos de manter junto de nós os filhinhos idolatrados. Mas, como será torturante o martírio da mãe de um desventurado que se vê arrebatado, né, se vê preso, né, que se vê retirado, né, desculpa, se vê arrebatado, se vê retirado de seus braços carinhosos para ser vendido por ignóbeis, né, por pessoas longe de ser dignas, né, mercadores de consciências humanas. Essa parte aqui eu lembrei, né, não sei se vocês lembram, né, hoje até fui relembrar as datas para poder contar com mais detalhes para vocês, porque para mim isso não é tão importante, né? Lá em 1999, aconteceu alguns meninos, né, para não usar nenhum adjetivo, uns meninos entraram na escola que eles estudavam, em Columbine, lá em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos, né, e mataram uma série de pessoas, nem lembro quantas pessoas, né, e aí todo mundo criticando, né, os meninos, tudo, né, daquela tragédia. Mas isso eu nunca guardei essa informação até alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, alguma coisa assim, em que eu assisti um TED Talk com a mãe de um desses garotos, né? E ela contando, né, como é ser mãe de um assassino, né? Como é você acordar no dia seguinte, né, olhar para as pessoas, lidar com todos os sentimentos. E mais recentemente eu vi que ela escreveu um livro contando isso, né, e já tem até traduzido aqui no Brasil, né, se alguém tiver curiosidade pode procurar. Alguma coisa lá de uma mãe, né, não lembro certinho o título. E é impressionante, né? E depois desse livro, depois desse assistir esse depoimento, o vídeo, né, com ela falando ainda eu acho que é mais impactante, né? Mas eu nunca mais consegui olhar para essas, né, tragédias, que acontecem, né, que a gente vê por aí, sem lembrar desse outro lado, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente. Às vezes a gente, quando vê alguma coisa acontecendo, tem atitudes assim, faz comentários muito raivosos, né, para aquela pessoa, né, e aparentemente a gente coloca no mesmo saco, né, o que a gente vê aí
todo mundo, né? Só que a mãe teve alguma responsabilidade? Teve, né? Ela não percebeu o que estava acontecendo com o filho dela, né? Toda essa revolta que estava dentro dele, tudo aquilo, toda aquela insegurança, toda aquela desilusão, tudo, ela não percebeu, né? Mas eu acho que às vezes a gente não percebe muita coisa que está acontecendo muito próximo da gente, né? E felizmente as consequências disso não são tão graves quanto uma questão dessa, né? Por isso que a gente ignora isso tudo, né? Então eu queria trazer essa minha lembrança para vocês. A Lúcia está avisando que o nome do livro é O Acerto de Contas de uma Mãe, A Vida Após a Tragédia de Columbine, o nome do livro. Quem quiser, ela deixou aí no chat. É muito legal o livro. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Eu me lembro, Paulo, que você fez até um comentário quando nós comentamos sobre aquele caso do Floyd, né? Sim. Que causou tamanha indignação, mas eu me lembro que você chegou a comentar justamente que nós tínhamos que lembrar também dos policiais, né, que praticaram aquele ato, que eles também têm família. Eu acho que de repente você já até estava com isso na cabeça. Não, eu estava com certeza. Eu lembrei muito do livro, do livro não, do vídeo, né? Eu acho que o vídeo é mais impactante que o livro. E eu acho que é justamente isso, né? Por isso que é tão importante. Tudo bem, eu acho que nós não temos que deixar de nos indignarmos com determinadas situações, né? Mas eu acho que dosar essa indignação é muito importante justamente pelo que você falou, né? Tem outras pessoas também envolvidas. Eu acho que a indignação não tem que ser voltada às pessoas, né? Pode ser direcionada a uma situação, mas acho que quando nós focamos para as pessoas, a gente comete aquele ato errado que eu digo porque, como diz Jesus, né, naquele momento da Maria Madalena, que atire a pedra quem estiver isento de pecados. Então a gente acaba caindo no erro do julgamento, né? E é isso que você falou, nós esquecemos, né, que de repente tem famílias envolvidas e que passam pelas consequências de uma forma tão danosa, tão deletéria. Eu lembro não foi um livro, eu lembro de ter visto também um documentário, era sobre um pai de um terrorista na Europa que também causou mortes, né? E como ele estava sendo, como a vizinhança dele estava tratando ele, né? Como se estivesse julgando ele tal como o filho dele foi julgado. No caso dele, ele perdeu o filho também, né? E o que trouxe um pouco de cura para ele. Eu acho que, se não me engano, esse documentário era daquela boate na Europa, como é que chama? Me fugiu a mente. Mas foi uma pessoa que lá entrou numa boate. Oi? Lá em Paris? Foi em Paris. Eu não lembro o nome. Né? E aí, um dos pais de uma das moças que faleceu, que foi alvejada, ele procurou o pai do terrorista.
né? E eles conversando justamente dos sentimentos que cada um vivenciou e vivenciava, porque ambos ficaram com consequências, né, emocionais dessa situação. E acho que a cura para esse pai, né, do filho que cometeu esse ato de sair atirando dentro da boate lá, ele veio através justamente da solidariedade ou do entendimento do pai que perdeu uma filha, né, em razão do ato do filho do outro. Então, acho que de fato é isso que nós temos que entender. Acho que nos nossos momentos de indignação é dosar e como é que nós estamos direcionando isso, né? Porque pode não ter consequências que nem você comentou, né? Grandes consequências ou grandes impactos muitas vezes, mas é porque a gente ainda desconhece a força do nosso pensamento, né? A gente desconhece o alcance que isso tem e aí lembrando, se nós sempre comentamos aqui sobre a importância da oração, né? Se nos momentos de dificuldade nós nos voltamos a Deus para justamente pedir uma tranquilidade ou qualquer coisa que seja, o mesmo vale para quando nós estamos direcionando o nosso pensamento para um lado negativo, né? Porque quando nós focamos nossa indignação para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, essa energia também, essa vibração, na verdade, essa conexão magnética se estabelece, né? E por mais que a gente não entre em embate corporal, a gente entra, eu acho que no embate energético, né? Esse magnetismo entra em choque, né? E acho que por isso que a gente entra nesses embates, muitas vezes sem saber, sem perceber, e aí volta aquela questão de consequências que a gente desconhece, né? Das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, qualquer coisa que seja. É isso. É isso aí. Mais comentários? Não. Lívia, o sofrimento sugeriu-te singulares desvarios do coração, exclamou o senador com serena energia. Como poderias pensar numa igualdade absurda de direitos entre a cidadã romana e a serva miserável? Não vês que entre ti e a mãe de um cativo existem consideráveis diferenças de sentimento? Nessa parte eu lembrei, acho que eu já comentei com vocês, e eu acho que talvez a gente não esteja vivendo hoje com aqueles discursos de 2 séculos atrás, né? Dos comentários de 2 séculos atrás, mas eu acho que a gente está vivendo com quase as mesmas ideias, né? Que existem pessoas, né, que pela aparência dela, pelo jeito dela, pelas atitudes dela, né, são diferentes da gente, né? Eu lembrei disso lá do Cesare Lombroso, né, que achava que é do século XIX, e ele achava que você analisando as feições de uma pessoa, você já diria se ela vai ser um criminoso ou não, né? E eu acho que a gente ainda faz isso, né? Meio que inconscientemente, mas faz. A gente faz
cor da pele, com a condição social, com as atitudes das pessoas, com os gostos das pessoas, né? Ontem, o meu filho me perguntou, na hora do almoço, né, o que eu achava que era arte, né? E eu tentar definir para ele o que era arte. E a minha resposta foi: arte é tudo. Eu posso não gostar, né? Mas qualquer coisa que a pessoa acha que ela está fazendo, aquilo é arte, né? Mesmo que eu não goste daquilo, né? Aí eu lembrei de muito tempo atrás, né, de uma instalação que fizeram na USP, que espalharam um monte de privadas pela USP inteira. Todo lugar que você olhava tinha uma privada num lugar totalmente inesperado, né? Então, quando eu sempre penso numa instalação, né? Eu não gosto nem muito desse nome, mas dessas coisas mais modernas aí, que as pessoas começam a fazer essas críticas às coisas, e que eu não gosto, eu lembro dessa, né? Eu comentei com ele, né? Eu acho que a gente, cada um tem as suas preferências, cada um tem o seu jeito de ser, né? E a única coisa que a gente pode fazer é respeitar o outro, né? E como a lição da abertura, né, a Vanessa muito bem enfatizou, né, que o que a gente precisa fazer é entender que tudo é importante, né? E aqueles mínimos trabalhos são importantes, são tão importantes quanto os trabalhos maiores, né? Então, qual que é a diferença de um cidadão romano e uma serva? Nenhum, né? Nenhuma diferença, né? Qual é a diferença do engenheiro, do médico, do advogado e da faxineira, da moça que serve o café, do porteiro, né? Nenhuma. Então a gente tem que pôr sempre isso na cabeça. Qual a diferença da pessoa que tem origem asiática, negro, a pele é negra, o cara que é mais branquinho e o indígena? Nenhuma, né? Quando a gente vai olhar aí a genética, né? Os caras falam: não, agora a gente vai resolver esse problema. Aí viram que a gente é, sei lá, 95% igual geneticamente a uma mosca. Talvez mosca, não sei, mas assim, com certeza a gente é 95% igual a qualquer mamífero, né? Então, não existe nada que a gente olhe, que a gente analise, que vá fazer a diferença. O que faz a diferença são as nossas atitudes, né? A nossa atitude tem que ser diferente da atitude de qualquer outro mamífero, né? A gente precisa se diferenciar pelas nossas atitudes, né? É isso que vai fazer mostrar se a gente, né, aprendeu já alguma coisa ou ainda está nesse processo de aprendizagem. Comentários? Uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade, na verdade, uma das primeiras reflexões que me veio, né, na faculdade, e até porque uma das primeiras matérias era embriologia e justamente genética, né, era justamente isso que você falou, Paulo, que a gente passa a entender que nós somos seres
com uma inteligência capaz de ir contra a nossa genética, contra o determinismo, né? Não existe determinismo, mesmo para a genética, né? Tanto que, mesmo em termos genéticos, isso é provado quando você pega 2 gêmeos idênticos, né? Ou seja, com a mesma carga genética, com as mesmas tendências em termos de manifestação de doenças, de patologia, e você vê que um gêmeo desenvolve e o outro não, né? Então isso mostra justamente a capacidade que nós temos na nossa vida de direcionar as nossas atitudes, né? Porque é o que você estava falando, nós temos decisão, né? Sobre a nossa vida, nós tomamos decisões, nós somos movidos pelas nossas vontades, né? Nós somos motivados por N coisas, e acho que é justamente o que nos motiva, que nós temos que refletir, porque é o que você falou, não existe diferença. E nós que estamos aqui e que já compreendemos que nós passamos por ciclos reencarnatórios, um dia nós podemos estar nesse pé de uma pessoa com benesses materiais ou de posição social relevante, que eu digo, vistos aos olhos, né? Que nem, sei lá, enquanto você estava falando, eu me lembrei muito daquele caso do desembargador, né? Na praia. Sim. De Santos, então eu me lembrei muito dele. Então, um dia pode ser que nós estejamos numa posição dessa, mas num dia nós podemos justamente estar numa posição menos favorável materialmente, menos favorável em termos de acesso aos benefícios sociais, qualquer coisa que seja, né? Porque não existe determinismo, né? Nossa vida é feita de escolhas, e por isso que essa reflexão é muito importante nós pensarmos nas nossas atitudes e pensamentos. Acho que isso tem sido reforçado justamente por cada ponto que nós estamos passando, né, nas lições hoje. Sim, você comentou aí que a gente cada vez está num ponto na sociedade, né? Às vezes a gente vem numa condição, às vezes a gente numa outra, para a gente poder aproveitar e aprender com aquilo, né? A gente viu que o Públio veio numa condição muito boa, socialmente falando, economicamente, intelectualmente falando, na última encarnação, antes dessa, como Públio. E ele não fez bom uso de todas as oportunidades, e foi dada essa nova oportunidade a ele a refazer isso tudo, né? Para ele procurar refletir, né? E a gente vai ver todo esse processo de reflexão dele ao longo do livro todo, é muito bonito, né? A segunda parte, né? Eu gosto de pensar nesse livro, né, as duas partes. A primeira parte, ele descendo a ladeira, né, só fazendo coisas que não deveriam ser feitas, e a segunda parte, ele começando a subir a ladeira, né, e aí quanto mais ele desceu, mais ele tem que subir agora, né, e aí E no livro seguinte, que o Emmanuel escreveu, né, uns 50 anos depois, né, o Públio já vem numa condição como um escravo, né, então uma coisa diferente, ele estava já para aprender outras coisas, né. Então, ele vai aprender algumas coisas durante essa encarnação aqui, mais do que ele aprendeu na anterior, né, e aí ele já vai falar, tá, agora eu quero aprender outra. Ele vem numa condição como escravo, né? E estudando lá a filosofia, né, a gente teve até recentemente
um filósofo americano chamado John Ross. Eu nunca tinha ouvido falar nele até recentemente, ele já tinha até falecido, mas ele chegou a ser um conselheiro do Clinton, né, quando o Clinton foi presidente dos Estados Unidos. E ele falava que a gente tinha que pensar na nossa sociedade com o véu da ignorância, né? Então a gente tem que pensar na nossa sociedade, e esse véu da ignorância é o seguinte: sem saber em que posição da sociedade nós estaremos, né? Então a gente tem que pensar que sociedade a gente quer, né? Sem imaginar que a gente está na atual situação. A gente tem que pensar para a gente construir uma sociedade melhor, né? A gente tem que pensar na sociedade sem a gente estar dentro dela, né? Porque a gente não sabe em que posição vai estar depois, né? Então, e o cara escreveu isso, né, no final do século passado, chegou a ser conselheiro do Clinton, né, mas as ideias dele não vingaram muito, né? A gente continua construindo a sociedade pensando na nossa posição atual, né? E a gente tem que construir uma sociedade pensando em que a gente poderia estar em qualquer uma dessas posições, né? E que a gente estará em qualquer uma dessas posições. Acho que esse é o grande, a grande questão, né? Que a gente precisa se acostumar com isso, né? Então, que a Angélica bem lembrou, e aí eu lembrei do John Ross, R-A-W-S, se eu não me engano, se alguém tiver curiosidade. Mais comentários? Paulo, Pode falar, Regina. o Públio foi o Emanuel? Sim. Ah, tá. Eu li alguma coisa assim, aí eu fiquei em dúvida. Aí eu peguei e falei, puxa vida, eu vou perguntar pro Paulo, fiquei uma dúvida assim, eu falei, bom, então ele é o Emanuel, né? Sim, sim. Ele conta lá, logo no comecinho, pega a nossa primeira reunião e escuta de novo, porque aí logo no começo ele fala que ele pediu lá durante muito tempo, né, permissão para contar essa história dele, né? E aí ele, dos 5 livros que o Emmanuel escreveu, ele é personagem em 3, né? Então, nesse daqui é o personagem principal, né? Aí no 50 anos depois ele é um personagem secundário. O livro ele gira em torno, se não me engano, é da Célia, da sua xará, né? E ele é só um personagem secundário lá, né? E aí depois, no Renúncia, ele é o padre, né, que aconselha a Alcione, né? Então 3 dos livros que ele escreve, ele participa de alguma coisa de alguma forma da trama, né? Legal, eu vou voltar lá que eu esqueci. A gente vai ver, mas eu vou voltar sim. Legal. Obrigada, viu? De nada. Mais comentários? Então, voltando à leitura. Penso que te enganas, revidou a esposa com intraduzível amargura, porque os próprios animais possuem os mais elevados instintos em se tratando de maternidade. E ainda assim, querido, mesmo que eu não tivesse nenhuma razão, mando o raciocínio que examinemos a nossa posição de pais para considerarmos que ninguém mais que nós próprios é passível da culpa pelo acontecimento, vistos que os filhos são um depósito sagrado de Deus, que nos confiam ao coração, impondo-nos um dever
de cada minuto a multiplicação do carinho e vigilância necessários. Se sofro amargamente, é por considerar o amor sublime que nos une aos filhos, sem poder atinar, raciocinar, né, imaginar, né, com a causa deste crime misterioso, sem poder imputar aos nossos servos a culpa desse tenebroso acontecimento. Eu marquei isso porque a gente passa boa parte da nossa vida, né, tentando achar um culpado, né, um responsável pelas nossas atitudes, né? E acho que a gente gasta muita energia com isso, né? Eu me coloco nisso, né? Isso é uma questão que eu tenho refletido muito ultimamente, mas há pouco tempo, né? Em parar de gastar energia, né, pensando no que os outros fizeram, né? Acho que eu tenho que concentrar a minha energia em mudar as minhas atitudes, né? E se as coisas acontecem na minha vida, né, são porque eu não estou fazendo as coisas, né, de maneira suficiente para que eu resolva de fato o problema, né? Eu gosto de brincar também, né, que só tem um jeito da gente se livrar do problema, é resolver o problema. Enquanto a gente não resolver o problema vai ficar indo e voltando, aparecendo, sumindo um pouquinho, porque a gente olhou um pouco para o lado, e aí daqui a pouco a gente volta a olhar e ele está lá, o problema. Enquanto a gente não resolver, né, o problema, ele não vai embora. Então acho que a gente gasta muito tempo tentando falar que aquele problema é de responsabilidade de outra pessoa que não a gente. Comentários? Me fez pensar por outro aspecto também, Paulo. Pode falar. Porque acho que mais isso acontece tanto no mundo atual, né, que todo mundo antes dessa pandemia vivia num ritmo frenético, né, na sua rotina, no dia a dia, e a pandemia fez justamente nós darmos uma pausa nesse ritmo, justamente para olharmos para a nossa vida, né, porque acho que justamente esse ritmo frenético faz com que muitas vezes nós atribuímos coisas de nossa responsabilidade a terceiros, né? Que é o caso da educação de um filho, né? É o caso da responsabilidade pelas tarefas do nosso lar, né? E eu acho que o que foi bem observado aqui pela Lívia, né, é justamente lembrar isso, assim, o que a Lívia lembrou, assim, é que os primeiros responsáveis eram eles, como pais, né? E o que o Públio fez ali, ele atribuiu a segurança da família dele, então, aos servos, né? E ele esqueceu que ele também é responsável, né? Então, como ele atribuiu isso aos servos, ele simplesmente despreocupou, né, da situação, e aí, por isso que vem essa questão de atribuir culpa aos terceiros, né, como você estava falando. Então, eu acho que isso trazendo para a nossa vida do dia a dia também, isso vale para as coisas práticas, né, quando nós deixamos a nossa responsabilidade de lado, porque nós achamos que alguém está fazendo por nós um trabalho que também é nosso, né? E depois pode ser que nós sejamos surpreendidos justamente com as consequências, né? Eu vejo
já cheguei a ver uma colega de trabalho justamente comentando sobre as atitudes das crianças, né? E só que de fato o que acontece na vida dela, assim, ela de fato atribui a rotina, toda a rotina da vida das crianças para a pessoa que trabalha na casa dela, né? E é curioso, assim, porque quando eu escuto isso, o que me faz lembrar é justamente isso, quando você atribui, claro, a educação dos seus filhos a uma outra pessoa, a pessoa vai educar os seus filhos com os valores dela, né? Então, nessa situação, essa pessoa não deveria se surpreender com uma atitude diferente, né? Muitas vezes é porque ela não ficou atenta, muitas vezes, à educação que estava sendo passada para os filhos dela, porque ela se omitiu da educação dos filhos, né? Então, como é que você pode esperar um resultado diferente, sendo que a escolha foi feita nesse sentido, né? Então, essa reflexão aí que eu queria trazer, justamente com relação aos nossos deveres, como eu já comentei, acho que aqui em alguma outra reunião, porque é uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça, de nós justamente nos preocuparmos com os nossos deveres, né, em vez de querermos sair gritando aí pela conquista dos nossos direitos, né? Então é sempre pensar o que será que é dever meu, que eu tenho que fazer e tenho que fazer bem feito, né? É isso. Ó, uma coisa que eu penso agora, né? Você vê, Pode falar. O tempo todo que o Pedro ficou na escola, porque o Pedro ficava numa escola que era das 7 às 7, porque eu trabalhava, né? E eu lembro das reuniões que os diretores faziam, as orientadoras pedagógicas. Então, eles falavam sempre assim, que a responsabilidade da educação é dos pais, não da escola, que é o que acontece muito hoje. Que eles põem toda a responsabilidade, principalmente uma certa classe, que larga a criança e quem vem buscar é o motorista e quem vem cuidar é a babá, sabe? Então, eu lembro tão bem que tive uma menina que ela se envolveu com droga e foi chamado os pais. Só que os pais estavam viajando para a Europa e quem veio foi a babá. Então, assim, essa responsabilidade que muitos pais acabam passando para a escola. E eu escutei isso durante 9 anos na minha cabeça, a responsabilidade era nossa. E é mesmo. E você vê, e com essa pandemia, que as crianças voltaram para as casas, você viu a bagunça que os pais faziam, o que eles estavam desesperados, que não sabem lidar com a criança. E foi bom num ponto a pandemia, porque volta a responsabilidade para os pais, para a mãe. E a gente escuta aí alguns amigos que têm criança, nossa, estou puxando os cabelos, tudo. Só que agora, com o tempo, a coisa está amenizando, eles estão se adaptando e está voltando a responsabilidade dos pais. Porque com essa história de escola ficar o dia inteiro, gente do céu, as coisas que eu vi assim era impressionante. E a minha mãe falava, a responsabilidade é sempre tua. E realmente eu nunca passei para a escola. Aprendi a duras penas, minha mãe sempre me aconselhando, meu pai. Mas você vê, com a pandemia foi bom, porque hoje os pais já estão brincando com as crianças, coisa que eles não sabiam. Não sabiam o que é andar de carriola, não sei se vocês sabem o que é carriola. É pôr as mãos no chão e pegar as pernas das crianças. Andar de perna de pau, telefone sem fio. Isso tudo eles estão tendo que fazer hoje, porque senão chegava às 7 horas da manhã, legava na escola, pegava de noite. É ou não é? Então eu acho que é bem isso, né? A responsabilidade é realmente dos pais. Concordo integralmente. Uma das maiores responsabilidades que a gente tem aqui quando vem é cuidar dos filhos, né? Acho que a gente tem 2 grandes responsabilidades aqui: cuidar dos filhos e cuidar da gente, né? Do nosso crescimento, dos nossos
melhorar as nossas... O resto que a gente faz é só um meio, né? A gente trabalha para quê? Para poder ter esse momento, né, no sábado, de fazer isso, a gente ter condições de pensar. A gente tem que pensar na sociedade também, né, voltando lá para aquela questão do Ross, né, para que todas as pessoas possam ter esse tempo também, né, porque a maioria das pessoas não tem esse tempo de reflexão, de estudo, né, ele passa 2, 3 horas indo para o trabalho, fica trabalhando 6 horas, 8 horas, 9 horas, né? O tempo que ele fica lá. Aí depois mais 3 horas de volta para casa, né? E aí ele chega em casa e ainda tem que fazer coisas da casa, né? E aí, que tempo que ele tem para cuidar dos filhos, cuidar de si mesmo, né? Refletir nas suas atitudes. Ele tem... A nossa sociedade é feita para que essas pessoas não tenham esse tempo de reflexão, né? Eu acho que a gente precisa olhar muito para isso na nossa sociedade, né? A gente só vai ter uma sociedade efetivamente melhor quando todas as pessoas tiverem esse tempo para olhar para dentro de si, para refletir, para tudo, né? Eu não vejo esse mundo de regeneração, né, sem isso, né? Então a gente precisa e a pessoa só tem esse tempo se ela sabe que ela tem um teto, se ela sabe que ela vai ter comida na mesa, né? Enquanto a pessoa não souber isso, ela não vai ter esse tempo de reflexão. Então a gente precisa, né, pensar na sociedade dessa forma, garantindo que a pessoa tenha teto, comida e tempo para ela pensar. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai ter um mundo melhor. Mais comentários? A voz de Lívia, porém, extinguia-se rapidamente. Um delíquio, um desmaio foi o resultado de suas palavras veementes, ao findar daquele dia de tantas e tão amarguradas emoções. Amparada pelas mãos carinhosas e desveladas de Ana, a pobre senhora recolheu-se ao leito com febre alta. Quanto a Públio, este, porque sentia que as verdades amargas da mulher lhe doíam fundo no coração, mandou cessar imediatamente o castigo, com alívio geral, recolhendo-se ao gabinete para meditar a situação. Naquela mesma noite recebeu a visita de Sulpício, que lhe veio trazer um infrutífero resultado de suas indagações na pista do pequeno Marcos. Ao despedir-se, exclamou o lictor, com grande surpresa de Públio, que lhe observava o tom enigmático das palavras. Senador, eu não posso decifrar esse doloroso enigma do desaparecimento do vosso filhinho, mas talvez possa orientar-vos em alguma pista segura, com as minhas observações pessoais relativas ao assunto. Mas se tem semelhantes elementos, abre-te sem receios, exclamou Públio, com o máximo interesse. Meus elementos de observação não são pontos de aclaramento positivo. E como existem alguns remédios que, em vez de curarem uma ferida, produzem outras úlceras incuráveis, acho melhor adiar para amanhã à noite as minhas impressões individuais sobre os fatos. Essa observação dele me chamou muita atenção, né? Como eu já comentei com vocês, eu trabalhei algum tempo
há algum tempo lá na entrevista, né, no Auxílio Fraterno, lá no Noel, né, e aí a gente, eu sempre tinha na minha cabeça que aquela pessoa que sentava ali na minha frente, ela estava pedindo ajuda, né? E eu tinha os 10, 15 minutos que ela normalmente ficava ali na minha frente, né, para fazer com que ela saísse de lá melhor, com mais esperança, com mais vontade de fazer as coisas. Eu sempre brincava com as pessoas ali, né, com aquelas que eu percebia que eu podia, e eu sempre falava, eu não vou resolver nenhum problema seu, né? Porque o problema é seu, né? Como que eu vou resolver? Eu não posso resolver, né? Eu não sei todas as questões que estão envolvidas. O que você vai me contar aqui, por mais detalhes que você me conte, é uma parcela muito pequena de todo o problema, né? Então só tem uma pessoa, né? Aí eu gostava de brincar e falava assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que eu não vou resolver o seu problema, mas a boa notícia é que eu conheço a pessoa que vai, né? E que era ela mesma, né? Então é isso, eu acho que a gente, quando a gente for ajudar alguém, a gente tem que ter sempre em mente que a pessoa tem que sair de lá melhor, senão você não ajudou, né? Então, se você não pode ajudar, se você não quer ajudar, não ajuda, não faz nada, né? Fica quieto, né? Agora, se você quer ajudar, você tem que colocar na sua mente que aquela pessoa tem que sair melhor, né? Às vezes a gente tem essa coisa, não, a pessoa precisa escutar umas verdades. Será? Né? Será que ela precisa escutar as verdades? Será que a gente precisa escutar as verdades? Porque lembra, né? O único jeito da gente saber o que é bom para o outro é se a gente estivesse recebendo aquilo e não fazendo, né? A gente gosta que o outro venha e fale as verdades para a gente não gosta. Então o outro não precisa saber de nenhuma verdade, ele só precisa de ajuda. Se você quiser dar essa ajuda, se você não quiser, não faça nada, né? Alguém vai fazer, fique tranquilo. Comentários? Hoje só assuntos polêmicos, né? É um limite tênue, né? Entre ajudar e as nossas reais intenções, né? Que às vezes é o que você está falando. Às vezes a gente acha que fulano tem que escutar determinadas verdades. E além do resultado, né, da gente questionar o que isso traz de contribuição para o outro, né, acho que a gente tem que refletir o que nos motiva a fazer isso, né? Porque às vezes é a nossa vaidade que nos faz isso. Perfeito. Né? Às vezes é a nossa falta de caridade, né, de perceber o outro, né, ou o momento do outro. Às vezes a pessoa até precisa ouvir determinadas coisas, mas às vezes não é o momento, né? E às vezes não é o modo como a gente pensa, né, que a coisa vai acontecer. Porque acho que é aquilo que nós temos falado sempre, né? Ninguém modifica ninguém, né? Cada um precisa desse tempo de reflexão para justamente pensar no melhor caminho a tomar, né, em cada situação. Então, querendo ou não, ali nessa atitude ali do Sulpício, o Sulpício não estava com intenção de fato ajudar, a gente já sabe disso, né? A gente sabe que ele tem um combinado lá
esqueci o nome dela. Fúvia. Com a Fúvia, né? Então, por mais que ele fale ali que ele colocou uma frase de impacto ali, né? Que tem alguns remédios que, em vez de curar, produzem outras úlceras. Se ele de fato acreditasse nisso, ele não tinha nem falado isso, né? Porque ele deixou o público com uma pulga atrás da orelha. E então, eu acho que são essas reflexões que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Acho que isso que você está falando, do resultado que é possível de se atingir ou não, e o que nos motiva, né? O que nos move. Mais comentários? Gozando com a atitude de estupefação do interlocutor profundamente impressionado com as suas insinuações criminosas, Sulpício rematou as despedidas, acrescentando intencionalmente: amanhã aqui estarei a estas mesmas horas, e, se hoje não vos satisfaça o desejo, aqui permanecendo até mais tarde, é que me espera alguns afazeres no meu gabinete de trabalho, em vista de alguns pedidos de informações das nossas autoridades administrativas. Dominado pelas expressões daquele enigma, Públio Lentulus apresentou-lhe as despedidas da noite, tendo forças para murmurar: então até amanhã. Esperarei o cumprimento da tua promessa, de modo a aliviarem-se-me os receios do coração. Ficando a sós, o senador submergiu-se no mar profundo de suas inquietações e receios. Justamente quando contava regressar a Roma, eis que surge o inesperado, com piores características que a própria moléstia da filha, tantos anos suportada com serenidade e resignação. Porque agora era o rapto inexplicável de uma criança, envolvendo sérias questões da moralidade da sua casa e a própria honra da família. Então, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida, né, porque a gente não resolveu o problema. E o problema vai reaparecendo, às vezes com uma roupinha um pouco diferente, mas é o mesmo problema. E quando que ele vai sumir? Né? Quando a gente resolver o problema. Então, quando a gente olha o livro, né, desde lá do começo, toda aquela história, né, aquele sonho, aquela conversa com o Flamínio, eram essas questões de moralidade da sua casa, principalmente, né, dele, né, não tanto da casa, mas dele principalmente, que ele precisaria resolver. Né? Então, veio com uma roupa diferente, mas o problema é o mesmo. Comentários? No íntimo, sentia-se como um homem sem inimigos na Palestina, porquanto, com exceção do jovem Saul, filho de André, que, a seu ver, deveria estar tranquilo no lar paterno, lembra que ele, depois que o André saiu, ele ficou meio arrependido, tudo, e mandou soltar o rapaz, né? E aí haviam dito que ele havia fugido, né? Na realidade era uma mentira daquelas pessoas, porque eles tinham vendido ou iriam vender o Saul como escravo, né? Então eles mentiram para Públio, mas Públio achou que
aquela atitude dele já era suficiente. E a gente viu que não era o suficiente. Ele precisaria ter investigado, ele precisaria ter garantido aquela mudança. Se ele tivesse não simplesmente falado e agido com toda a energia que ele tinha para que aquilo lá fosse reparado, talvez isso tudo não tivesse acontecendo. Mas ele precisaria descer um pouquinho diminuir um pouquinho, né, esse ego dele, né, achar que ele era tão superior, que ele não precisaria se, né, voltando mais uma vez à lição da abertura, que ele não era digno de ficar se preocupando com questões pequenas, né, como aquelas. Ele estava lá para fazer pensar questões maiores, né, e a gente já viu que a gente não está aqui para as questões maiores, a gente está aqui só para as questões pequenas, né. As questões maiores vão ser consequência dessas pequenas, né? A gente vive na ilusão de que a gente está aqui para fazer as grandes coisas. A gente está aqui para cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Não para trabalhar numa empresa, ser um cara importante nessa empresa, ganhar muito dinheiro. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para as coisas pequenas, né? Então, no dia que ele resolvesse fazer isso, ele estaria resolvido. Ele não fez naquela hora, o problema reapareceu agora com outra cara, né? Então, que a seu ver deveria estar tranquilo no lar paterno, nunca humilhara os brios de nenhum israelita, visto que a todos dispensava o máximo de sua pessoal atenção, né? Esse máximo provavelmente é bastante relativo, né? Ele provavelmente não sabia o nome das pessoas, não sabiam nada da vida das pessoas, porque ele mesmo falava que ele não podia se misturar com essas pessoas, né? Então esse máximo é um máximo do ponto de vista dele, né? Não do que efetivamente ocorria. Comentários? Onde a causa daquele crime misterioso? Em suas reminiscências aflorou a palavra segura de Flamínio Severus, quando lhe aconselhou muita prudência e valor individual na Palestina, em razão de certos malfeitores que infestavam a região. Mas, por outro lado, recordava o sonho simbólico. Esse sonho já não é aquele primeiro sonho que ele contou para a família, é o segundo que ele teve no dia que ele encontrou Jesus, né? Aí à noite ele teve o segundo sonho, né? Que ele lembrou do primeiro, né? Nesse sonho. Mas, por outro lado, recordava o sonho simbólico e com os olhos da imaginação parecia lobrigar, né? Ver assim, muito tenuamente, o vulto venerando daquele juiz austero e incorrupto que lhe profetizara existência fértil de amarguras, dado seu desprezo e indiferença pelas verdades salvadoras de Jesus de Nazaré. Então, aquele sonho, né, foi um pouquinho que a gente viu no finalzinho da aula da nossa reunião do dia 15, né? Então que ele fala, né, que ele poderia ter mudado tudo aquilo lá, né, se ele decidisse seguir, né, o que Jesus tinha falado, né? Aí ele fala, ó, porque preferiste o caminho mais escabroso, mais tenebroso, né, em que faltam as flores da humildade para atenuar
o rigor dos espinhos venenosos. Né? Então foi isso que aquela pessoa, né, esse juiz austero, incorrupto, falou para ele, que ele lembrou. Então, trabalhado pela dor dos angustiados pensamentos, debruçou-se à mesa de trabalho e deixou que o orgulho ferido chorasse copiosamente, abundantemente, considerando a sua impotência para conjurar as forças ocultas e impiedosas que conspiravam contra a sua ventura, nos caminhos ensombrados do seu doloroso destino. Eu marquei essas duas partes aqui, né, até porque às vezes a gente acha que essas dores que a gente passa, né, a gente está passando inutilmente. Não, é a forma que Deus, né, escolheu, porque é a forma mais tranquila para a gente, é que a gente, as próprias atitudes que a gente tem, né, vão levar a esse a gente perceber os erros que a gente está cometendo. Então, quando a gente olha e passa por essas questões que são menos agradáveis na nossa vida, né, a gente está passando por esses momentos em que a própria lei de Deus, que é perfeita, está explicando para a gente que a gente deve ter atitudes diferentes, que a gente deve parar para resolver os problemas e não procurar falar que aqueles problemas são de responsabilidade de outros. Comentários? E como tudo é resultado das nossas escolhas, né? Isso fica saliente aqui. É o que você comentou lá, quando o Públio passou por aquele encontro lá com André de Gioras, e ele achou que estava encerrado ali o caso do Saul e que não merecia maior dedicação da parte dele, né? Quantas vezes a gente olha para uma situação, mas a gente não enxerga de verdade, né, o que acontece na nossa vida ou no nosso entorno, né? Então, acho que a mensagem que você até comentou um pouco antes sobre o nosso papel na sociedade, né, sobre nós trabalharmos para que todos tenham o mínimo necessário, né? Que a pessoa tenha uma comida no prato, tenha um teto sobre a cabeça, tenha o seu tempo para refletir, né? Acho que é justamente isso, faz parte da nossa responsabilidade, pensar que nós atuamos no mundo, construindo juntos essa sociedade, né? E que esse olhar que nós temos para a nossa vida, para a vida do próximo, para a vida da sociedade, tem que ser um olhar mais consciente, né? E não simplesmente passar pelos nossos olhos, a capacidade de enxergar nós temos, mas é a capacidade de dar atenção ou de dar importância, de dar valor para as situações, né? E eu acho que esse questionamento, pelo menos para nós aqui, deve ser constante, né? Porque a gente passa a compreender esses automatismos que nós temos ainda na nossa vida e que muitas vezes serve de armadilhas, que nos impede de justamente perceber onde é que nós ainda temos a aprender em termos de humildade, em termos de fraternidade, de solidariedade com o próximo,
né? O que nós temos de contribuir em termos de amor, de caridade ao mundo, né? E como a Vanessa já trouxe lá na lição no começo, né, sobre os trabalhos das pequenas coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia, né, que é a partir dessas pequenas coisas que nós vamos construindo, né, nossa sequência de conquistas na nossa vida. Então, olhando toda a lição de hoje me faz refletir sobre isso, o quanto está nas nossas mãos a nossa felicidade, né, o nosso bem-estar, o bem-estar do próximo, e o quanto é importante nós educarmos esse nosso olhar, né, e através dele nós podemos direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. É isso. É isso aí. Mais comentários? Então, acho que eu já vou encerrar hoje, né? Acho que já tem bastante coisas para a gente pensar ao longo da semana. E, tá bom?